MASP cresceu e hoje a gente vai ter a possibilidade de mostrar para vocês um primeiro momento, né, deste novo espaço cultural aqui na nossa avenida. É o edifício Pietro Maria Bardi, que junto com o edifício Lina Bobardi vão integrar agora, né, os edifícios que compõem o MASP aqui na nossa Paulista. Hoje é dia 26 de novembro de 2024, nós estamos agora em novembro. O prédio tem a expectativa de abertura oficial em março, mas hoje aconteceu já aqui a coletiva de imprensa, mostrando também alguns espaços que, claro, vocês vão ver aqui em primeira mão. Então, roda a vinheta e a partir de agora a gente mostra toda essa experiência para vocês. Já se inscreve no nosso canal, comenta aqui embaixo o que achou, N coisas. É todo mundo vendo no mundo todo. E vamos começar mostrando para vocês. A gente tá aqui em plena Avenida Paulista, que dispensa apresentações aos pés do MASP, para vocês entenderem um pouquinho o que está acontecendo aqui. Como vocês podem ver, aqui ainda está em obras, mas aqui na verdade é a passagem subterrânea. Exatamente, vai ter uma passagem que vai interligar um prédio com o outro prédio, né? O edifício Lina Bobardi com o edifício Pietro Maria Bardi, nessa configuração aqui. Então a gente tem o MASP, que todo mundo já conhece, dispensa comentários, um dos pontos de cultura, um dos museus mais importantes do mundo. E ao lado agora nós temos o edifício Pietro Maria Bardi, com essa passagem subterrânea conectando os dois. Novembro de 2024, a situação é essa, vai ficar para registro, porque em breve isso aqui já vai ser história, né? Afinal de contas, aqui é uma rua bem movimentada e logo logo estará liberada. Olha só aqui um pouquinho para vocês, ainda em obra, só mesmo para registro, o MASP também, e aqui o prédio Pietro, o edifício Pietro Maria Bardi. Olha só a imponência, ele era um edifício que estava abandonado há algum tempo aqui na Paulista e hoje já liberado no dia da coletiva de imprensa, e a gente vai mostrando aqui tudo para vocês. Olha só as primeiras imagens em primeira mão. Os doadores que tornaram possível, né, a realização deste edifício, desde doações anônimas a famílias famosas de São Paulo, como a família Hermílio de Moraes, os Setúbal e muitas outras famílias. Aqui a gente vai, olha, já entrando nesse espaço que vai ser o espaço da coletiva de imprensa, onde a gente vai poder conversar com os nomes chaves desse novo espaço. E daqui a pouco começa a coletiva anunciando exatamente o que está aqui. O MASP cresceu. Seja bem-vindo. Esse novo edifício que vai trazer ainda mais cultura para a nossa avenida. Então aqui comigo, do meu lado esquerdo, a Miriam Elvin, que foi a coordenadora da obra do lado do MASP, o Heitor Martins, diretor-presidente do MASP, o Alfredo Setúbal, presidente do Conselho Deliberativo, e o Martinho Corulon, sócio da Metro Arquitetura e responsável pela arquitetura do projeto. Hoje é um dia histórico para o MASP, do Diário de São Paulo, um dia que a gente realiza um sonho já de muitos anos, muitas décadas. A nossa gestão aqui, minha do Heitor, do grupo que entrou no MASP em 2015, e as gestões anteriores que receberam esse prédio em doação no início dos anos 2000. Contextualizando um pouco, acho que tem muita gente jovem aqui participando dessa coletiva. Então, um pouquinho, bem sinteticamente, a história do MASP, por que e como nós chegamos à construção desse prédio. O MASP é um museu privado, acho que todos sabem disso. Sabe, o museu privado mais importante do mundo, ele
sabe, seja ali, a maioria dos museus fora dos Estados Unidos, né, na Europa, os museus são públicos e tudo mais. E o MASP é um museu privado, foi criado pelo Assis Chateaubriand, a qual leva o nome do museu, criado em 1947, nasceu a sede na Rua 7 de Abril, naquele momento. E o MASP foi constituído como um museu privado, e toda essa coleção maravilhosa que nós temos aqui no MASP, de arte europeia, arte renascentista, arte antiga, foi toda feita através de doações. Doações de empresários, doações de famílias, doações que vieram e compuseram esse maravilhoso acervo, um dos acervos mais importantes de arte, principalmente de arte europeia, do mundo, com certeza. Mais importante do que muitos museus da própria Europa e do próprio Estados Unidos. Então é um museu que foi constituído de forma privada, com doações, e depois teve o apoio da prefeitura, né? Esse prédio da Lina é um prédio público, então o MASP tem a concessão dele. O prédio foi inaugurado em 1968, começou a construção em 1958, demorou praticamente 10 anos a construção desse prédio, e é um prédio da prefeitura, como disse, com concessão de uso do MASP por muitos anos, por muitas décadas, e é, sem dúvida, um marco da arquitetura modernista brasileira e hoje muito reproduzido como um símbolo da cidade de São Paulo, toda a sua pujança. Então eu conto tudo isso porque a história do MASP é muito ligada à história da cidade de São Paulo, a sociedade paulistana, a sociedade paulista, né? Foi criado numa época em que o Brasil iniciava a sua industrialização, né? Na década de 40, durante o período da guerra, né? Terminado o ciclo do café e toda a crise que houve na década de 30. E o Assis Chateaubriand foi um grande visionário, a gente tem que reconhecer nisso. Ele teve a visão, logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, de perceber que a arte internacional estava muito barata naquele momento em função da guerra, da destruição da Europa e tudo que ocorreu logo em seguida da guerra, né? E muitas famílias estavam vendendo obras de arte de grande qualidade para, enfim, repuserem as suas vidas, retomarem suas vidas, seus negócios. E ele teve a visão e contratou o Pietro Bardi, na época um marchand conhecido na Europa, para ajudá-lo na compra desse acervo. O Bardi e o Chateaubriand tiveram grandes acertos. Eu acho que hoje o MASP tem uma coleção espetacular. Nenhuma obra desse acervo é questionada do ponto de vista da sua qualidade, da sua procedência. Não há nenhum pedido de restituição de nenhuma obra do acervo do museu, por nenhuma entidade, por nenhuma família, por ninguém. Então eu acho que o grau de acerto do Chateaubriand, do Bardi, é muito grande, e a gente tem aqui como disse, um acervo espetacular que vale aí alguns bilhões de dólares. Coisa que seria inimaginável constituir um museu com esse acervo nos dias de hoje. Então o museu foi constituído privado, com doações, repito, e quando a nossa gestão, vamos dizer assim, minha, o Heitor, todo o grupo que assumiu o MASP em 2015, a gente sempre procurou, junto aos nossos patronos, aos nossos doadores, de enfatizar a importância do MASP ser um museu privado. As primeiras captações, né, Heitor, que nós fizemos logo no início para arrumar as finanças do museu, que estavam muito deterioradas naquele período, com dívidas, atrasos de pagamentos, enfim, uma série de coisas, nós
captamos um volume de recursos bastante grande, nem lembro quanto mais foi, uns 20 e poucos milhões na época, 70 milhões no total, todos os recursos captados aqui junto a empresários, pressionadores, investidores, que apoiaram a causa do MASP naquela ocasião. Eu digo isso porque depois que nós regularizamos esse prédio em nome do MASP, quando o reitor assumiu a presidência, esse prédio estava com um processo de recuperação, de evolução, né, de um questionamento sobre descumprimento do contrato de doação do prédio. Foi tudo acertado e tal. E aí, a partir de 2018, nós começamos, 17, 18, né, nós iniciamos um processo com o prédio nosso, é escriturado em nome do MASP. Vamos fazer aqui um projeto de um novo prédio, de um novo marco para a cidade. E nós resolvemos, depois o Martim pode falar mais, o Heitor pode falar mais de tudo isso, eu não vou entrar no mérito aqui da arquitetura e do porquê dessa arquitetura, mas nós optamos aí, né, Heitor, o grupo, depois de muita discussão, tentar uma coisa que felizmente deu certo, que é fazer a captação com recursos de pessoas físicas não incentivados. Nós captamos a valor de hoje equivalente a 250 milhões de reais, junto às famílias, pessoas, amigos e investidores que estão aí com os nomes colocados aí nesse painel, que entenderam a importância do MASP, entenderam a importância do MASP para a cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo e para o Brasil. Fizeram doações espontâneas, de valores significativos, vocês podem imaginar, para captarmos esses valores todos. E hoje nós estamos aqui muito felizes, eu e o Heitor, Martim, todo mundo, com essa inauguração, né, que é um sonho que se torna realidade, um museu saudável, uma governança sólida. Eu acho que isso também ajudou muito na nossa captação, estruturada, conselhos, comitês, presidência, diretoria, uma gestão muito transparente, com muita prestação de contas. Eu acho que tudo isso foi super importante para que a gente chegasse aqui no dia de hoje e pudesse fazer essa abertura do prédio, em primeiro lugar aqui para a imprensa, em primeira mão, de modo que a gente está muito, muito feliz. Acho que o prédio ficou realmente espetacular. O Martim vai entrar em detalhes técnicos do prédio. Eu acho que é uma realidade, acho que é um presente para a cidade de São Paulo, que todas essas pessoas que compraram esse sonho e esse projeto estão dando para a cidade. O Alfredo contou um pouco sobre a origem do museu e a sua formação, a história do ponto de vista institucional. Queria falar como é que a gente chega no prédio, né? E vou começar isso de quando a gente assume o MASP. Quando a gente assume o MASP em 2012, esse museu já era um gigante, certo? Ele era um gigante pela coleção, que o Alfredo descreveu muito bem, que é uma coleção ímpar. Ele é um gigante pela programação que foi, e a visão de programação, de processos expositivos, de curadoria que foi imposta pelo Bárbaro, pela Lina, construída ao longo do tempo, especialmente nos anos 70, que posicionou o museu não como um museu morto, mas como um museu vivo que tratava das questões mais importantes da nossa cultura. Ele também é um ícone, um gigante pelo prédio da Lina, que é uma obra-prima brutalista na principal avenida de São Paulo, um símbolo da cidade. Tá? E era um museu que tinha um conjunto de ações, um contato que fazia parte do imaginário de toda a população paulistana brasileira. Então o MASP era, sem dúvida nenhuma, um gigante. Mas era um gigante que muitas vezes a gente falava, estava morrendo afogado numa poça d'água, porque ele tinha uma crise financeira muito significativa, né, quando nós assumimos o museu.
Então, o nosso primeiro movimento, quando a gente assumiu o museu, foi de, como o Alfredo mencionou, sanear as finanças do museu, né? Mas as finanças, o museu é muito mais do que as finanças são só um meio, né? E naquele momento nós lançamos duas iniciativas que foram muito importantes, né? Nós lançamos um amplo programa de recuperação do prédio original, do edifício Lina, recuperação arquitetônica, investimentos em novos elevadores, no restauro. O Adriano, na época, chamou de arqueologia arquitetônica, que foi trazer o edifício, né, a sua forma original, né, com melhorias mais de funcionalidade, trazer de volta os cavaletes, né, voltar a limpar as salas, novos sistemas de iluminação e tudo mais. Então, houve um grande projeto, né, de recuperação da arquitetura do edifício e preservação. E um grande projeto de renovação da programação, de criar uma programação que fosse dinâmica, que abordasse temas relevantes para a sociedade a partir dessa ideia dos ciclos anuais, das histórias, e com isso nós tratamos de temas, né, que são, né, muito relevantes, como a nossa afrodescendência, a questão das crianças, a questão da sexualidade, das mulheres, da população indígena. E a gente vai tratar de novos temas de ecologia. Isso trouxe um dinamismo muito grande de volta ao museu, ganhou, né, fez com que o público crescesse substancialmente, fez com que a gente recuperasse reputação, tivesse alcance internacional, várias dessas exposições viajam, tá? E recolocou o MASP dentro de uma posição de maior centralidade. E quando a gente conseguiu fazer essas coisas, a gente viu que o edifício da Lina, né, ficou pequeno para esse MASP. É um edifício que tinha sido construído em 1968, ele é um edifício que tem 11 mil metros quadrados, ele tem uma série de limitações, né, pela época que ele foi construído, que vai desde a arquitetura, quer dizer, desde a questão do condicionamento de ar, com essa arquitetura toda de vidro, que é um desafio. Ele não tinha bilheteria, ele não tem área de acolhimento, ele não tem doca para você poder descarregar os quadros, então os quadros que a gente pedia emprestado tinham que ser descarregados na Avenida Paulista, né? E ele tem um restaurante que é meio mal acomodado lá no fundo, ou seja, ele tinha, apesar de ser uma obra-prima, um conjunto de limitações. Nós vimos também com Tarsila que a limitação de público também passava a ser real, né? Quando a gente fez Tarsila, a gente tinha que restringir o número de visitantes porque não cabia no prédio. Então, nós tivemos, aí nesse momento, nós tivemos a sorte de, ao lado do nosso edifício, quantos museus tem isso? O prédio, um edifício, estava largado, inacabado, né, numa obra interrompida, né, exatamente ao ladinho. E nós começamos com esse sonho de, então, vamos expandir o museu. E a primeira decisão que nós tomamos quando nós resolvemos expandir o museu foi falar, nós vamos construir um prédio que é inteiro dedicado ao museu. Ele não tem loja, ele não vai ser escritório para ser alugado, ele não é nem escritório do próprio museu, ele é um prédio todo dedicado à sua atividade. Ele vai ser um prédio com áreas expositivas, com ateliê de restauro que o museu não tinha, com sala de aula, com áreas de acolhimento de público, para a gente fazer com que esse novo MASP ele seja de fato um museu grande que a gente quer e preparado para o futuro. Então, essa foi a primeira definição. Nós trabalhamos primeiro para sanear a questão do terreno, resolver isso. Resolvemos o terreno, tínhamos essa visão, começamos a pensar em como fazer isso. O Martim estava trabalhando com a gente desde o começo, né, nesse processo de recuperação de arqueologia arquitetônica que a gente vinha fazendo, Volta dos Cavaletes. E um dia eu e o Martim fomos conversar com o Paulo Mendes da Rocha. Eu pedi uns conselhos para ele, o que a gente faz, né? Certo? Como é que a gente pensa na construção do edifício? E o Paulo fez naquele dia um relato muito importante que definiu muito do que foi feito aqui. Ele falou, olha, essa extensão do MASP ele tem que ser feita com uma arquitetura que não compita com a Lina, mas que complemente o prédio da Lina, tá? Que valorize o conjunto arquitetônico como um todo. E onde o foco tem que ser essa complementação e a funcionalidade dele para transformar esse edifício, né, esse novo complexo, numa coisa maior do que as duas partes individuais. E aí, a partir disso, ele ainda virou e falou, e vocês já têm os arquitetos para fazer isso, né? São o Martim e o Júlio Neves, que tinha feito o projeto original do primeiro restauro desse edifício. E a partir daí, então, nós entramos nessa jornada de desenho do prédio, de planejamento, né, que o Martim vai poder falar um pouco mais.
E pensamos esse edifício justamente com aquele programa, mas também nessa criação de um parque arquitetônico maior. Tem um túnel que conecta os dois edifícios, que é um milagre, né? Esse acho que é um dos poucos túneis privados construídos nesse século na cidade de São Paulo. Tá? Foi um feito, a gente conseguiu autorização para construir um túnel em plena Avenida Paulista, foi um legado do Bruno Covas. Tá? Conseguimos agora recentemente a autorização de gestão do Vão Livre, que é uma coisa que o museu desejava ter desde o dia em que o prédio foi inaugurado em 68, já tinha um desejo de ter essa concessão do Vão Livre, e que abre a possibilidade de você trazer e incorporar o vão de uma maneira plena, como a Lina tinha concebido o vão, para atividades artísticas, culturais da comunidade, sabe? E ali amplia muito o leque de programação. Então, nós estamos hoje inaugurando um novo edifício, mas na verdade é um novo MASP que começa aqui, porque é um MASP que passa a ter uma área muito maior. A gente está crescendo as áreas expositivas em 66%, certo? Nós vamos ter um restaurante novo, vamos ter loja, vamos ter 2 docas, vamos ter um ateliê de restauro espetacular, vamos ter áreas de acolhimento, vamos ter salas de aula, certo? Então vai ter um impacto muito significativo. Estamos inaugurando um túnel que conecta esses dois edifícios e estamos retomando, né, ou assumindo a gestão do Vão Livre, onde nós vamos ter um conjunto de atividades e programação que vai conectar esse grande museu com a comunidade, com os passantes, com a cidade de uma forma mais íntegra. Então é um momento muito especial que a gente espera que seja o começo de uma nova fase, uma nova etapa na vida do museu. Começou, né, como o Alfredo falou, o Heitor falou, há 5 anos, um pouco mais de 5 anos, do ponto de vista do desenvolvimento do projeto propriamente dito, mas essa origem é importante da gente ter participado desde o início da gestão, que deu uma vivência muito grande e um entendimento de como é que o museu funciona, enfim, isso informou muito o projeto que foi feito aqui, e foi um projeto que, a partir do momento que ele iniciou, há mais ou menos 5 anos, envolveu centenas de pessoas. Acho que é importante falar isso porque teve muitas equipes de engenharia, muitas equipes de arquitetura, muitas equipes, assim, é inimaginável para fazer, desde o ponto de vista das aprovações para conseguir a concessão do túnel, enfim, é um esforço enorme, né? O nosso escritório com o Gustavo Cedrone, que está aqui, a Júlio Matheus, enfim, tem equipes de arquitetura, mas a Racional, que fez a obra, acompanhou desde o início do projeto, na verdade, um processo que foi bem interessante de fazer o desenvolvimento do projeto junto. Enfim, é um esforço. Hoje a gente está terminando esse processo, que na verdade eu estou aqui representando uma quantidade enorme de pessoas, de técnicos, enfim, que realmente se dedicaram, que é muito valioso. E esse antes também, agora para entrar um pouco mais no projeto do edifício mesmo, foi muito feliz, na verdade, a gente ter tido a oportunidade de começar a trabalhar nessa arqueologia que o Heitor mencionou, trazer de volta os cavaletes, entender o edifício, limpar de todas as intervenções que tinham sido feitas, entender o projeto da Lina e entender como é que o museu funciona. Ele foi se estruturando nesse processo, na verdade, né? A gente foi criando mecanismos, a gente desenhou mais de 40 exposições nesse período, não só cuidava do edifício do ponto de vista da arquitetura, mas também no desenho das exposições. Então a gente criou métodos e entendeu como é que eram essas limitações que de fato existem, né, pelo projeto ter sido feito em 68, com outras exigências de climatização, de conservação de obra e tal. Tudo isso deu para a gente uma maturidade no programa que está aqui, né? Então, quando se decidiu fazer uma expansão com áreas expositivas e tal, a gente realmente conseguiu complementar o museu e que realmente criar um conjunto que não são 2 edifícios, é uma coisa só, né? O túnel representa essa conexão física, mas a gente tem inúmeros elementos que, de fato, complementam o uso do museu original. Por exemplo, as docas que o Heitor mencionou, que agora aqui a gente tem a docas, vai passar pelo túnel, vai poder ter um fluxo seguro, não só de público, mas também técnico, né? E até, por exemplo, o ar-condicionado, que sempre foi um problema no museu original, as máquinas, né, mas com as exigências maiores de climatização, que a gente colocou aqui na cobertura desse edifício, que alimentam o museu também, o edifício Lina, agora chamado edifício Lina. Enfim, é um conjunto de programas que se complementam e que até como contrapontos, né?
para entrar também no mérito da arquitetura agora, quando a gente pensou as salas expositivas aqui, a gente fez propositalmente um contraponto à característica das salas do MASP, que são todas envidraçadas, super transparentes. Aqui a gente fez salas mais fechadas, com mais paredes, enfim, sempre pensando nessa complementariedade dos espaços para poder ser muito flexível, poder abranger todo tipo de exposição, acervo, mais exposições temporárias, enfim, acho que agora o museu ganha uma dimensão, assim, realmente é um salto de qualidade do ponto de vista das instalações. Alguns desafios que a gente tinha aqui, e era o que eu ia dizer que tem a ver com a complexidade dessa obra, porque esse edifício tem uma história que desde os anos 40 foi construído como edifício residencial, depois passou por uma intervenção nos anos 2000 e a gente tinha uma estrutura que já tinha uma intervenção feita e a gente tinha que transformar esse espaço, que eram apartamentos, residências cheias de paredes e colunas, em grandes salões com pés direitos altos, enfim, era um desafio técnico, enfim. A intenção era essa, mas como realizar isso? Então, de fato, o edifício hoje está transformado, mas sem fazer uma demolição total. A gente fez intervenções na estrutura que permitiram que a gente abrisse grandes vãos, transferisse todas as cargas, né, do peso do prédio para a periferia, sem precisar fazer novas fundações. Enfim, tem todo um trabalho muito interessante de construção simultânea à demolição, né? O que é convencional é fazer uma demolição plena do edifício construído do zero. Esse não, esse foi um edifício que foi sendo desmontado parcialmente, os trechos que não eram mais úteis, e construídos ao mesmo tempo. Então é toda uma engenharia que, aliás, a Heloísa Maringoni, que é a engenheira calculista responsável pelo projeto, é brilhante, assim, fez realmente um trabalho de excelência de engenharia que permitiu que a gente, agora vocês vão visitar, vão ver, os espaços são essa transformação, né, de um edifício residencial realmente num museu com salas expositivas adequadas para esse fim. E é isso. Eu também acho que uma questão, só para concluir, que é interessante, só por curiosidade eu queria falar para vocês, é que é um museu vertical, né? Uma tipologia que não é usual. A tradição dos museus são museus horizontais. O próprio MASP, de certo modo, é um museu predominantemente horizontal. Os museus tradicionais, os europeus, que o Alfredo mencionou, são edifícios ou históricos, enfim. E essa tipologia do museu vertical é um desafio, é uma coisa mais contemporânea. Em Nova York existem muitos, a gente estudou muito esses museus, aqui o IMS também é uma tipologia dessa. E a gente conseguiu ter a felicidade de fazer algumas relações através dessa oposição entre um volume horizontal, que no nosso caso aqui é exatamente do tamanho do MASP, só que posto de pé, né? E essas relações são interessantes, além dos materiais, das cores. A gente adotou a fachada do MASP. Se vocês olharem desse ângulo, de alguma maneira a cor do nosso edifício remete a isso. Materiais que a gente usou, pedra, concreto, são materiais que estão na arquitetura brutalista, retrabalhados. E só agora sim, para concluir, a pele que envolve o edifício, que acho que é uma característica marcante, para conseguir criar um volume que fosse tão puro quanto é o museu da Lina, na vertical, e que fosse, de alguma maneira, ao mesmo tempo, não competisse com a arquitetura que é icônica do museu, que é uma imagem da cidade de São Paulo, que representa a cidade de São Paulo, ao mesmo tempo que tivesse um caráter forte, né, tivesse a altura assim, de se implantar na cidade e marcar a paisagem também, e integrando esse conjunto, formando um conjunto de fato. Acho que é isso que eu... só vocês estão vendo aí quando viram para lá essas obras todas, é porque nesse mesmo sentido do entendimento de que isso é um conjunto, tem um grande trabalho sendo feito, que a Miriam vai falar agora, que é um trabalho de recuperação do edifício original, que a ideia é que quando esse edifício inaugure, não sei se eu estou... as datas, eu não sei, mas a ideia é que, enfim, o conjunto em breve ficará completo, né? Não só esse edifício novo, mas o edifício original. A Miriam está à frente dessa empreitada. E é isso. Inaugurar, ele está sendo inaugurado hoje. A gente lançar um programa expositivo no final do ano, Tudo quase foi dito aqui brilhantemente, né? Lindamente, mas um dos aspectos que eu acho importante trazer, e eu sou uma pessoa que está no MASP há 10 anos e tive essa oportunidade maravilhosa de trabalhar com essa
diretoria e com as equipes da Metro. Eu primeiro queria registrar que esse trabalho ele só é possível graças a essa diretoria empreendedora e apoiadora e desafiadora. Quer dizer, os desafios são lançados e a equipe tem a oportunidade e o dever de atender. Então, e muitas pessoas, como o Martim falou, esse foi um trabalho que convocou mais de 100 profissionais e a gente trabalhou com os melhores, muitos consultores envolvidos. E da parte do MASP, eu tenho que destacar aqui o Marcelo Ribeiro, meu diretor, que é maravilhoso, que é apoiador, como estou mencionando aqui, e desafiador. Porque isso parece banal, mas assim, sem uma instituição que tenha um respaldo da sua liderança, esse trabalho não seria possível. Não seria possível. E é um fôlego de 10 anos, aturando aí as nossas obras, né? Buscando os recursos necessários, proporcionando aí as ferramentas necessárias. Então esse é um aspecto que é o que torna tudo isso possível, sem dúvida. E, bom, fora, claro, as equipes da casa, né? E que, como o Martim mencionou, tudo isso deu para a gente um respaldo de demandas e conhecimento da operação, que é o que fez a gênese do projeto Pietro, né? Entender as necessidades da operação no dia a dia. Então, o Martim mencionou algumas questões, a climatização, o aumento da área de restauro, claro, além das áreas expositivas que cresceram. Tudo isso vem de um conhecimento da operação e de uma conversa com as equipes da casa muito importante, né? A gente também poderia mencionar outras questões muito ligadas à nossa operação, que são a questão dos empréstimos internacionais, que fazem parte do nosso dia a dia. Isso nos coloca numa posição de precisar atingir excelência em termos de climatização, em termos de segurança contra incêndio. E essa para dar um exemplo, uma das soluções que aqui no Pietro foi desenvolvida a excelência. Esse prédio ele está alinhado com o que hoje se entende ser o mais seguro em termos de proteção contra incêndio, que é o uso dos sprinklers. O MASP-SED não tem, ele é anterior a essa solução, mas também está plenamente adequado às normas internacionais de segurança contra incêndio. Então, isso nos habilita a solicitar para as instituições emprestadoras as obras que a gente traz para as nossas exposições temporárias. Então, esse aspecto que é bastante importante. E, claro, como o Martim mencionou, a gente está falando de um conjunto que é Lina mais Pietro, e aí a gente tem todo um trabalho que está sendo feito de restauro do Lina. Então, a recuperação do concreto aparente, da laje de cobertura do vão livre, recuperação dos pórticos, a repintura dos pórticos. Esse é um trabalho que vem sendo feito há 10 anos, tá? E a nossa intenção é que em março, com abertura para público, a gente tenha boa parte dessas obras concluídas. E acho que tudo foi dito. Se eu puder falar de uma curiosidade também que eu acho que é muito importante, é assim, tudo isso é feito com o museu funcionando. Então, uma das preocupações muito sérias que a gente tem é não comprometer a experiência do visitante. E, nesse sentido, o trabalho de planejamento por trás de tudo isso, ele é muito importante. E a tecnologia também traz respostas muito importantes. Então, uma curiosidade, esse túnel na Avenida Paulista é um túnel na calçada, poderia ser um enorme transtorno. E aí surgiu essa solução bastante engenhosa de fazer um túnel por escavação invertida, ou seja, primeiro a gente faz a laje de teto do túnel e aí a gente vem escavando por baixo. Então, soluções desse tipo permitem minimizar o tempo de interdição da calçada e, com isso, minimizar o transtorno para o pedestre e minimizar o transtorno para o visitante do MASP.
E eu acho que é isso que se espera das equipes, né? Que a gente traga soluções que sejam viáveis e que permitam a continuidade do funcionamento do museu. O museu não fechou nenhum dia nos últimos 10 anos. Eu queria entender se haverá uma coexistência com o espaço público, né? Porque até que medida continua sendo um espaço público de ocupação do cidadão e de outros eventos externos à programação do museu. Eu diria que vai haver mais coexistência do que tinha antes, sabe? Por um conjunto de coisas, sabe? Primeiro, por uma melhoria grande de zeladoria e segurança. Muita a população, muitos dos visitantes, a gente trabalhou bastante para entender a população, os visitantes, e as pessoas achavam o vão sujo, tinham medo de vir ao vão. Então isso aqui, a zeladoria vai melhorar muito o acesso da população, a atratividade do vão para a população. Segundo, nós trabalhamos com uma equipe do INSPER, de urbanismo do INSPER, do núcleo de urbanismo do INSPER, para pesquisar, né, todo o entorno, como ele funciona, como outros museus funcionam, para criar uma estratégia de placemaking que conecte esse museu não só com o visitante que vem ver o museu, mas com a pessoa que está passando aqui, com os moradores da comunidade, com quem trabalha aqui. E aí, a partir disso, nós estamos construindo uma programação que é bastante diversa, certo? Ela não é uma programação só de arte, só de eventos, né? Ela vai ter um conjunto de elementos, inclusive de acolhimento no dia a dia. Se você se lembrar, no ano passado, antes da gente começar a obra, nós fizemos uma experiência colocando cadeiras para os visitantes no vão, né? E a gente tinha as cadeirinhas, eram umas cadeiras de praia, o visitante vinha, podia pegar a cadeira, sentar ali, e era muito interessante. Você começava a ver as pessoas no fim da tarde vindo, montando rodas, sentando. Tinha um senhor que dormiu na cadeira, certo? Não, foi super bacana. Então, acho que a gente entra ali numa fase que, na verdade, o Vão Livre vai ficar mais próximo da população, da comunidade. É onde teremos a bilheteria, a loja e é onde sairá o túnel que ligará os dois edifícios. Depois nós podemos visitar o primeiro andar, que é uma sala multiuso, onde tem uma varanda linda. Vocês vão conseguir ver o edifício lindo. Depois nós vamos para o quarto andar, que é uma galeria tipo, uma sala de exposição comum às outras que nós temos no prédio. Depois vamos ao sétimo andar, onde tem o laboratório de conservação e restauro. E por último, o nono andar, onde temos uma sala multiuso também. Tudo isso a gente espera que em uma hora e meia, nós estejamos todos de volta aqui, para por volta do meio-dia nós encerrarmos o nosso programa hoje. Vocês viram, né? E agora a gente vai começar de fato o nosso tour e vocês vão acompanhar em primeira mão. Já se inscreve no nosso canal, deixa seu comentário, são vocês, junto comigo, conhecendo o mais novo edifício do MASP, o edifício Pietro Maria Bardi. Um momento muito bacana aqui da nossa avenida que a gente tem a possibilidade de compartilhar com vocês. Vamos lá! E a nossa primeira parada vai ser aqui no subsolo. Só para vocês terem uma noção espacial, né? Aqui vai ser a entrada do novo prédio, do novo edifício. E aqui a gente já vai mostrando para vocês esse espaço. Aqui vai ser a bilheteria, que deixa de ocupar o vão. Ó, eles separaram os jornalistas, aqui já é outro grupo. Aqui, olha, vai ser o espaço da bilheteria, que deixa de ocupar o vão e passa a essa área aqui do subsolo. Esse espaço que vocês estão vendo aqui agora vai ser a lojinha do MASP, que hoje fica lá na parte, no subsolo, né, do edifício Lina Bobardi. E aqui agora vai ser o espaço onde será a lojinha do MASP. Gente, que emoção, que bacana tá mostrando isso aqui para vocês. A parte do túnel vai ser ali.
deixa eu aqui mostrar para vocês, onde vai ser a passagem subterrânea, que vai conectar os dois edifícios. Ali já tem mais turma de jornalistas ocupando hoje aqui o espaço. E aqui, olha, a conexão entre os edifícios Pietro Maria Bardi e Nina Bobardi, atualmente em execução sob a calçada da Avenida Paulista, terá aproximadamente 40 metros de extensão e permitirá o fluxo seguro de visitantes e das equipes técnicas entre os níveis de acolhimento de público dos prédios. Ou seja, esse espaço aqui, que ainda está em obra. Deixa eu ver se dá para mostrar alguma coisa aqui para vocês. Aqui vai ter uma parte, olha só, a escada, tá vendo? Tudo isso aqui é novidade, tudo isso aqui vocês estão vendo em primeira mão. Olha só que bacana, aqui esse espaço vai ser o guarda-volumes, onde as pessoas vão poder deixar, né, os seus objetos. Ou seja, ainda estamos nesse período de montagem mesmo, de construção, de finalização. E a gente já vai agora subir. O pessoal já tá chamando. Vamos pro próximo nível. Vamos pra qual agora? Vamos lá, ó. Vocês não perdem nada junto com a gente. Aqui é o primeiro piso, correto? Aqui é uma sala multiuso. Olha só o tamanho dessa sala e toda a estrutura. E aqui tem os remanescentes da estrutura. A construção do edifício Pietro Maria Bardi foi feita a partir da intervenção de uma estrutura já existente e foram removidas as lajes, os elementos naturais, como forma de obter plantas livres e alturas maiores nos pavimentos adequados ao uso museológico. Alguns testemunhos dessas intervenções foram mantidos visíveis como forma de registro dessas transformações, como essas marcas que vocês podem ver. Como essa aqui, ó, tá vendo? São cortes das vigas que sustentavam, na verdade, né, um andar do antigo prédio residencial. E olha essa área externa aqui que o novo MASP traz pra gente nesse primeiro andar. Essa área externa aqui tem uma integração sensacional. Olha só essa vista que a gente passa a ter do nosso MASP e também da nossa avenida. Mas não é só isso não, viu? Olha só que vista massa, gente. Tá gostando? Compartilha com os amigos. Marca a galera, conta aqui embaixo. Esse é o nosso N Coisas na Paulista, é todo mundo vendo. No mundo todo, olha aqui a imprensa, todo mundo registrando. E agora a gente vai até lá ao outro lado, vamos lá. Aqui, olha, nesse primeiro piso, a gente já tem essa verdadeira obra de arte, que eu sou suspeito para falar, né? É a nossa Paulista, é a nossa avenida, em vários ângulos, pra gente aproveitar. Vamos lá, e vamos pro próximo piso? Vamos embora. E vamos agora chegando aqui no 9º andar, que nos reserva uma vista incrível. Aqui o nosso Parque Trianon. Aqui será a Sala Pietro 9, também uma área multiuso, onde muitas exposições e
e muita arte vai acontecer. Aqui já a vista para 9 de julho. Outra avenida muito importante aqui de São Paulo. Olha só o tamanho dessas salas. O pé direito. E tem uma subida ali. Aqui, ó, já dá para outro espaço lá. Ainda não autorizado para imprensa. Tem coisas que eles estão guardando, mas já tem ali, olha, a turma dos engenheiros. E aqui no 9º andar a gente vê esse espaço, né? Onde acontecerão ainda outras intervenções. E muita cultura aqui na nossa avenida. E aqui a gente chega na Galeria Pietro IV. Olha só o tamanho dessa área expositiva. E aqui, olha que legal. As janelas, elas se confundem com verdadeiras obras de arte, onde a gente pode apreciar a arquitetura icônica do MASP. É uma experiência muito bacana, porque eles buscaram um contraste com o prédio original, que é todo, né, de vidro. E a gente tem uma visão sensacional. Mas a ideia desse prédio foi ser complementar. Então, ele tem uma estrutura mais fechada, mais aberta em alguns pontos, mas também com esses espaços que eu acabei de falar, que se complementam perfeitamente. O novo MASP é esse complexo, um prédio com 2 edifícios. A gente pode esperar muita programação, uma programação cada vez mais diversa, cada vez mais inclusiva. O edifício Pietro Maria Bardi, que é esse que nós estamos apresentando hoje para o público, tem 5 salas expositivas, dedicadas especialmente para exposições, mais uma sala de aula, um andar todo dedicado para salas de aula, outro andar todo dedicado para conservação e restauro e algumas salas multiuso, que nós podemos usar de diversas formas para fazer oficinas, para fazer contação de histórias, para ter apresentação musical. E o prédio Lina, que é o prédio histórico, né, com as vigas vermelhas, ali a nossa programação, o acervo exposto lindamente, e o vão livre, que passa a ser da gestão do MASP, passa também a ter uma programação cada vez mais ativa, cada vez mais diversa, de shows, música, exposições, isso tudo gratuito e aberto a toda a população. Então é um museu que cresce, que se expande e que traz muito mais programação e conteúdo para a população. E é isso,
isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi a nossa visita aqui no mais novo edifício do MASP, edifício Pietro Maria Bardi, que está chegando aqui na nossa avenida. Olha só que lindo! Olha só que lindo! Aqui do ladinho do atual edifício do MASP, que vai passar a se chamar edifício Lina Bobardi, aqui na nossa avenida. E aí, curtiu nosso conteúdo? Já marca os amigos, chama a galera. Eita, nós! Se inscreve no nosso canal, N coisas, é todo mundo vendo no mundo todo. Até o próximo vídeo. Tchau!